E hoje falamos sobre o lançamento da obra Português Moçambicano 1 e 2. Vários investigadores, pesquisadores juntaram as suas ideias, foram entendendo como a língua portuguesa estava a evoluir ou como é que esta estava a adaptar-se ao contexto moçambicano e decidiram trazer estas informações em forma de livro, um estudo feito e procura-se aqui, quem sabe, padronizar a forma como nós vamos usando a própria língua portuguesa. E nós, antes do intervalo, eu fazia aqui um comentário que as pessoas pensam que o português, se padronizarmos este português moçambicano, assim é que é, vamos deixar para trás todas aquelas regras que nós conhecemos, vamos falar como nos apetecer, alguns até dizem vamos vulgarizar o próprio português. Bom, será isso mesmo? Falar de português moçambicano ou padronizar este português moçambicano vai significar deixar para trás aquelas todas as regras que nós conhecemos ou é mais do que isso? Com certeza que é mais do que isso. Só o termo em si, padronização, já indica, não é? Já insere uma ideia de regra, não é? De prescrição até certo ponto. A conversa, uma vez com alguém perguntou-me, bem, já que vai ser português moçambicano, significa que eu já vou poder falar como me apetecer? E a minha resposta foi garantidamente que não. E talvez seja esta a razão do ceticismo de algumas pessoas, que entendem que se abandonarmos a norma europeia e adotarmos uma nova norma, uma norma que seja nossa, isto vai significar uma anarquia e uma situação de completo desvelo em relação à língua portuguesa, mas não é nestes termos. Os estudos que têm sido feitos, e nós aqui só compilamos alguns, mas nós somos apenas uma gota no oceano. Há vários anos que há pesquisadores que vão se dedicando ao estudo das nuances da língua portuguesa em Moçambique. E o que se vai fazer é olhar para aquilo que é sistemático e regular. Ou seja, não hão de ser os meus falares que hão de vigorar, não hão de ser também os seus, hão de ser aqueles falares que são comuns a uma maioria. Para isso vai ser necessário, com certeza, muitos mais estudos. Por isso é que, em determinado momento, há estudos que fazem eco a outros, não é? Em diferentes contextos. Por exemplo, eu estudo a frase relativa no português de Maputo, não é? Porque eu não tive a possibilidade de viajar para compreender e para fazer inquéritos em outras províncias. Então, resume-se ao português de Maputo. Mas há estudos similares sobre a frase relativa em outros contextos ou em outras províncias, não é? De Moçambique. Então, todos estes estudos hão de ser depois sistematizados para se compreender qual é o padrão, como é que a maior parte dos informantes realizam determinadas construções gramaticais. Então, aquilo que há de ser sistemático e regular, isso é que se há de tomar como norma. O que significa que, a partir desse momento, qualquer falar que não esteja dentro daquele padrão que se baseou em estudos aturados sobre a língua portuguesa, então há de se considerar um desvio. Não significa que agora cada um vai poder falar como quiser, não. Do contrário, então, não é padronização, é liberalismo. E não é por esta via que nós queremos ir. Ok. Bom, podemos aqui também partilhar alguns termos ou algumas expressões que, com base nos estudos que foram fazendo, percebeu-se que tem-se usado mais no contexto moçambicano, só para elucidar os nossos telespectadores de forma mais prática do que realmente está-se a defender. Bem, a variedade de linguística observa-se em várias dimensões da língua, não é? Por exemplo, na dimensão fonética e fonológica, não é? O português de Moçambique difere-se do português de Portugal na forma como os falantes pronunciam certos sons em determinadas palavras. Por exemplo, onde
um falante português poderia dizer porteiro, por exemplo. Um moçambicano diz porteiro, não é? Então, temos essas diferenças ao nível dos sons, ao nível da forma como pronunciamos certas palavras. E também temos diferenças ao nível lexical, não é? Ao nível das próprias palavras. Existem palavras que são usadas em Moçambique e não são usadas em Portugal. Temos palavras como machimbombo. Por exemplo, a palavra machimbombo é usada em Moçambique e em Angola para se referir ao autocarro que serve de transporte público. E temos palavras como machamba, não é? Este termo é usado em Moçambique. Em Portugal é campo de cultivo. Temos palavras como matapa, temos palavras como lobolo, que entraram para o sistema linguístico do português. E, por um lado, porque estas palavras designam realidades típicas do contexto geográfico em que surgem. Por outro lado, há palavras de outras línguas, das línguas nativas moçambicanas, as línguas banto, nesse caso, que são transferidas para a língua portuguesa. Temos também algumas diferenças ao nível semântico, não é? Ao nível dos significados, ao nível também estrutural. Por exemplo, em frases como Ashimel, indo à escola, Ashimel passou da casa do Antônio, não é? Esta é uma construção típica do português moçambicano. Em Portugal seria passou pela casa do Antônio, não é? Então, passa-se por, na norma europeia do português. Esse por que pode ser realizado como pelo ou pela em função do gênero do nome que segue. E no português de Moçambique pode-se passar de, não é? Passar da casa de alguém, passar do mercado, por exemplo. Temos outros casos como, por exemplo, dizer Amonace viu o pássaro voar. Amonace viu o pássaro voar. No português europeu, isso significa que Amonace viu todo o voo do pássaro, do início ao fim. E para vincar a ideia de que Amonace não viu todo o voo, viu apenas parte do voo, em Portugal disse Amonace viu o pássaro a voar, com a preposição a. Aqui em Moçambique, não há distinção em termos de significação dessas duas frases, não é? Essas duas frases significam a mesma coisa, não é? Podem significar que viu todo o voo do pássaro ou parte desse voo. Acresce-se a essas frases alguns adverbiais, algumas outras frases para mostrar se o voo foi todo ele ou foi apenas parte desse voo. No entanto, dizer Amonace viu o pássaro voar em Moçambique, esta é uma construção aceitável, mas é estranha, não é? Então, muito obrigado. Bom, Valério, este português moçambicano que aqui se propõe recebe influência também do contexto cultural de cada um? Com certeza, Okay. Com certeza, porque a língua, como é que eu digo, é usada num contexto, num contexto social ou cultural. Então, com certeza que esta cultura há de influenciar a própria língua. E mais do que a cultura, as próprias línguas com que a língua portuguesa convive neste mesmo espaço, há onde, de certa forma, influenciar.
não é? Mas antes de avançarmos, há um exemplo que eu gostaria de dar a nível lexical que me chamou a atenção. Uma vez, enquanto eu fazia uma pesquisa, não sei se já consultou o dicionário da Porto Editora. Há um dicionário eletrônico da Porto Editora. Porto Editora é uma editora portuguesa, não é? Eu coloquei lá o verbo amanhecer, não é? E achei interessante que os portugueses já têm, os acadêmicos portugueses já têm a consciência, por exemplo, de que o verbo amanhecer em Moçambique tem um significado diferente, tanto que a entrada indica Moçambique. Claro, depois de arrolar os significados que nós já conhecemos, aparece ali Moçambique, depois pernoitar ou passar a noite acordado fazendo alguma coisa. Então, só isto já é sinal de que a nossa variedade é pertinente e precisa, de fato, ser padronizada, porque somos nós, os falantes, aqui em Moçambique, os primeiros a rejeitar a ideia, mas os que estudam a nossa variedade já aceitam, já incorporam em dicionários de língua portuguesa. E recentemente, ainda na celebração do dia 5 de maio, foi lançado um dicionário do português moçambicano. Então, penso que é mesmo este o caminho. Só para acrescentar ao que o Valério falou no final da sua alocução, bem, o que faz com que certa variedade seja aceite ou não pelos falantes não são fatores essencialmente linguísticos, não é? São fatores históricos, políticos, econômicos, entre outros. Porque se eu perguntar agora, por que se pode legitimar a variedade europeia de português e também o mesmo pode ser feito em relação à variedade brasileira de português e não em relação às outras variedades? O que é que está por detrás disso? Veremos que em relação a Portugal, há de ser principalmente o fator histórico. Não é? Há vários outros fatores, mas este pesa mais. E no Brasil pode ser o fator político e econômico. Não é? E também o fato, como já dissemos antes, de Portugal e Brasil já estarem avançados sob o ponto de vista dos estudos linguísticos, não é? Já produziram vários instrumentos epistêmicos, vários livros, vários dicionários, gramáticas, a explicar essas variedades, não é? Então, esse também é um dos fatores. Ok. Bom, tendo em conta esta questão particularmente a cultural, mais pelo mosaico cultural que Moçambique tem, como é que nós pensamos em padronizar este português? Porque estamos a falar de português moçambicano, mas dentro do nosso contexto nós vamos discriminando algumas pessoas, não só pelo sotaque, mas os significados que vão dando a algumas palavras. Que desafio pode-se enfrentar nesta padronização se olharmos para o vasto mosaico cultural que nós temos? Ok. Eu terei referido em algum momento da minha fala que não há de ser sem critério, não é, que se vai estabelecer o português moçambicano. Em rigor, são necessários vários estudos para se constatarem os aspectos similares, não é, nos falares dos moçambicanos como um todo. É verdade que não vai ser possível abarcar o universo inteiro, não é? Mas são necessários estudos, e estes são exemplos disto, em que são consultadas amostras representativas de determinados grupos, esferas sociais, para, no final, se aferir: este falar é geral ou é particular? É próprio de uma determinada classe, camada social, ou é um uso generalizado? Eu poderia dar alguns exemplos. As interjeições, não é? Por causa da influência, já que falava da cultura, por causa da influência, por exemplo, de algumas línguas bantu, ou da cultura bantu também, há interjeições das línguas bantu que entraram para o português.
Se eu estou na cozinha e me queimo, eu não digo ai, eu digo ixo. Ou se a dor for mais intensa, alguma coisa do gênero. Eu não digo ai, eu desafio alguém lá em casa que me diga que quando se queima ou quando se fere, grita ai, não é? E depois vamos para o nível das onomatopeias, não é? Que é a questão da representação dos sons da natureza. Quando nós batemos a porta, pela norma europeia é toque, toque. Mas honestamente falando, para nós é go, go, go. Este som representa mais a própria dinâmica social, não é? A língua é um espelho de como nós encaramos a vida, não é? Então, go, go, go parece-nos mais próximo da realidade e se reparar também a intensidade, é como se houvesse alguma urgência em ser atendido. Isto, de alguma forma, revela de novo a dinâmica da própria sociedade. É por isso que, de novo, insistimos que é necessário padronizar. Agora, ainda na senda dos exemplos, agora a nível estrutural, uma frase como esta, o programa de que eu gosto está no ar, não é? Isto é segundo a norma europeia. Vou repetir, o programa de que eu gosto está no ar. Pelo estudo que eu realizei, por exemplo, constatei que há duas outras realizações possíveis. Uma chama-se, fundamenta-se na estratégia curtadora, onde perceber porquê. Seria o programa que eu gosto está no ar. E depois tem a estratégia que é resuntiva, que é uma estratégia mais de ênfase, enquanto a primeira é como se resumisse, simplificasse. A resuntiva faz faz ênfase, não é? Seria o programa que eu gosto dele, acabou ou está no ar. Agora, uma pergunta seria, destas três realizações, quais é que são típicas? A minha constatação é que os dois últimos exemplos, é que são mais típicos. O programa que eu gosto, o programa que eu gosto dele, não é? Então, feitos outros estudos, também sobre a frase relativa, constatou-se que estas duas estratégias são muito usuais. Então, há de ser este o critério para estabelecer. E depois, já a terminar, que estou a me alongar, é importante frisar que destes três exemplos, destas três ocorrências, não há absolutamente nenhum prejuízo semântico. Ou seja, as três frases colocadas perante um falante moçambicano há de dizer que significam exatamente a mesma coisa. Então, há só uma alteração estrutural que não afeta a semântica. E se nós nos comunicamos a fim de transmitir informações, emoções, sentimentos, estas frases transmitem na perfeição.